Então, acredito que nós podemos começar. Já deu uns 2 minutinhos aí, né? Então vamos começar aqui com esse nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga na Cognitiva Centro de Terapia. Nós trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental. E hoje o meu bate-papo aqui com vocês é a respeito da sensibilidade humana. De uma forma bem simples assim, a sensibilidade é essa nossa capacidade de sentirmos o mundo à nossa volta. A nossa capacidade de percebermos os sentimentos das outras pessoas. É através da sensibilidade que nós somos capazes de cuidar, seja da gente mesmo, seja de outras pessoas, de plantas, de animais, da profissão, de uma obra, de um projeto, de inúmeras coisas. Através da nossa sensibilidade, do nosso sentir, dessa nossa habilidade, a gente tem condição de investir, de cuidar de muitas coisas na nossa vida. É a sensibilidade que nos torna capazes de perceber o quanto nos faz bem o contato com a vida através da natureza, né? É necessário uma sensibilidade para a gente conseguir perceber ali no contato com a natureza o quanto que a vida se faz presente. Não é verdade? A sensibilidade humana, ela nos torna capazes de sentir tudo isso que a gente sente ao longo da nossa vida, da nossa história, de uma forma muito especial. E aí, ela nos torna capazes de sentir positivamente. E ao mesmo tempo, a gente pode ter sentimentos ruins também, né? Então, são sentimentos bons e sentimentos ruins. Vai depender, talvez, de um contexto, de uma situação, vai depender das nossas interpretações, de como a gente olha para isso, né? Então, a gente, o tempo todo, né, gente, a gente sente. E aí que tá a grande questão, porque se por um lado a sensibilidade nos faz capazes de sentir positivamente, por outro lado, ela também, né, nos permite, nos faz sentir de uma forma, às vezes, até muito dolorosa. Por quê? Porque a gente sente tudo, né? A gente não tem controle remoto, não temos como escolher o que sentir, né? Porque o sentimento, ele está muito ligado à emoção. A diferença é que o sentimento é a emoção depois de tornada consciente. Então, o sentimento é uma tomada de consciência da emoção. Então, quando a gente se conscientiza do que a gente está sentindo, quando a gente traz isso à nossa compreensão, a gente passa a sentir, a gente passa, né, a dar nome para essa emoção. Então, a sensibilidade, ela é a capacidade de nós sermos afetados. Pode ser pelo gosto, pode ser pelo cheiro, pode ser pelo som, né, pela textura, através do nosso tato, e pode ser também através daquilo que a gente vê da nossa visão. Nós estamos falando de órgãos através dos quais nós sentimos, né? Tem situações, por exemplo, um filme que a gente assiste, dependendo da cena que a gente vê, ele pode nos fazer sentir medo, pode nos fazer sentir raiva, pode nos deixar muito felizes, né? Então, através desses órgãos, a gente vai experimentando essas sensações, né? A gente vai sentindo. Então, se é a capacidade de nós sermos afetados, é a capacidade de vivermos também o afeto, o amor, o desejo, o interesse, seja vivendo emoções agradáveis ou desagradáveis, né? Como essas aí que nós conhecemos, que muita gente chama de negativa,
né? E que vai trazer essas sensações também, esses sentimentos de uma forma também negativa, né? Então, através da sensibilidade, nós nos tornamos capazes de nos importarmos uns com os outros. Através da sensibilidade, eu sou capaz de me importar com você, você é capaz de se importar comigo, nós somos capazes de criar esse círculo, né, bacana, que pode promover muitas mudanças, muitas transformações, seja, né, na vida de uma pessoa, na vida de várias pessoas, na vida da nossa sociedade. Então, existem as pessoas que são sensíveis, existem as pessoas que são insensíveis e existem também aquelas pessoas que são altamente sensíveis. Quem aí já parou para se observar, para perceber qual é o nível, né? Eu vou chamar de nível da sua sensibilidade. Alguém já parou aí? Já observou isso? A sensibilidade tem algum relacionamento com a intuição? Como identificar? Deve ser Fátima Carmo, né? Então, as pessoas, né, altamente sensíveis, elas geralmente são intuitivas, tá? Elas são intuitivas, são reflexivas. Então, tem sim, tá? Tem sim uma relação. É possível, porque com essa coisa dela ter uma percepção de uma forma mais aguçada, né, ela acaba alcançando, ela vai criando ali na mente dela estratégias para intuir, sim, né, para ter algumas intuições. Então tem uma relação, sim, é possível, viu, Fátima? Acho que é Fátima, né? Fátima Carmo. O que acontece? As pessoas, né, altamente sensíveis, eu vou falar um pouco a respeito disso, para vocês, né, irem percebendo aí se tem alguém aí, se tem alguém próximo de você, tá? Que pode ser que tenha essas características. Então, a referência nessa área da sensibilidade, né, mais alta, né, a pessoa altamente sensível, ela chama Elaine Aron, é uma psicóloga norte-americana, coincidência ou não tem o meu nome, Elaine, e ela estudou muito essa questão da sensibilidade humana, e ela diz que de 15 a 20% da população mundial é altamente sensível. E aí eu vou falar um pouco a respeito dessas características agora, tá? Pra gente ir observando e ver se a gente se identifica ou não, né? De repente a gente tá no nível mesmo do sensível. As pessoas que são insensíveis, que não sentem, gente, existem pessoas que sentem pouco, sabe? Tem uns que sentem mais, outros que sentem pouco, e tem esses altamente sensíveis, tá? E os que são insensíveis não necessariamente têm um transtorno de personalidade, tá? Não necessariamente é um antissocial, é um sociopata, tá? Não, nem sempre. Então, as características dessa pessoa altamente sensível, geralmente são pessoas que se incomodam com um som muito alto, com muito barulho, com aglomerações assim muito intensas, né? Com uma quantidade muito grande de pessoas. O que acontece com essas pessoas altamente sensíveis? Elas sentem as emoções de uma forma muito intensa. Elas usam uma área do cérebro muito maior do que as outras pessoas. E as emoções delas são aquelas pessoas que, quando a gente pergunta qual foi a intensidade dessa tristeza que você sentiu nessa situação, e a pessoa vai falar, nossa, foi de 90% a 100%. Nossa, 100% que eu senti. Então são essas pessoas que as emoções nelas são assim, a flor da pele mesmo. São aquelas pessoas que a gente fala que são intensas, que se jogam, que se entregam, que entram com tudo, né, numa situação, naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela vai participar. Então, se a pessoa tá triste, ela tá
muito triste, né? E tá arrasada. E se ela tá feliz, se ela tá alegre, é uma festa. É aquela pessoa que falta pouco para ela soltar foguete, para ela comemorar. Um motivo que para muitas outras pessoas poderia ser uma coisa muito simples, assim, né? Não tão, uma coisa mais natural para outras pessoas. Né? Então se incomodam também com roupas grossas, com tecidos, né? Grossos, pesados. São aquelas pessoas que quando estão num ambiente superlotado, por elas serem muito intensas, elas já se dão por satisfeita muito rápido naquele ambiente. Então são pessoas, né, que muitas vezes vai para uma festa que tá boa, que tá bacana, mas que como ela é muito intensa e ela sente de uma forma bem mais profunda, ela tende a ficar não tanto tempo, porque ela já se dá por satisfeita, não é porque ela não tá gostando mais daquele ambiente, mas porque ela vive de uma forma tão profunda, né, que chega a um ponto que para ela já tá bom, já se satisfez. E são pessoas que depois de um dia exaustivo de trabalho, né, de trabalho ali bem cansado, porque geralmente elas também trabalham com muito afinco, né, elas querem ali aprofundar no seu trabalho, e aí no final do dia exaustivo de trabalho, são aquelas pessoas que querem um pouco de privacidade, quer descansar, né, quer ficar um pouquinho ali com ela mesma. Por quê? Por causa dessa intensidade toda que ela sente. Então, são pessoas que são capazes de sentir, por exemplo, numa ligação telefônica, perceber qual que é o estado de humor dessa outra pessoa do outro lado da linha. Elas são capazes de, né, a distância geográfica é grande, mas ali, através da voz, ela já consegue perceber o estado de humor dessa pessoa, claro, né, que se for uma pessoa mais próxima, que se for uma pessoa que ela, né, tem um contato, de certa forma, frequente, então ela é capaz de ter essa sensação. São pessoas que o humor do outro o afeta. Então, se eu tenho uma pessoa querida e essa pessoa chega contando para mim que ela ficou muito triste numa situação, que ela tá arrasada, que ela tá, né, não tá legal, eu afeto com isso, isso me afeta, né? No caso da pessoa altamente sensível, ela é afetada pelo humor do outro. E aí o problema tá em quando a pessoa quer fazer de tudo para resolver esse problema, porque elas tendem a ser muito empáticas. São aquelas pessoas que vão estar sempre ali defendendo de alguma forma, né, aquilo que o outro está apresentando, está trazendo, porque ela se coloca no lugar dessa pessoa, ela é capaz de sentir a dor dessa pessoa, porque ela se coloca no lugar desse outro, sendo esse outro. Então, numa situação como essa, tem aí alguns inconvenientes, né? Tem um lado muito bom e tem um lado que pode ser difícil, que pode ser doloroso para essa pessoa. Por quê? Ela acaba, às vezes, se misturando um pouco com esse outro, sabe? E aí, quando ela não consegue fazer esse limite, né? Marcar esse limite, ela pode sofrer um tanto por querer, né, de todo jeito, por esse exemplo que eu dei, né, de resolver o problema da outra pessoa, e aí ela pode se frustrar, ela começa a achar que não está sendo, que ela não está ajudando o suficiente, e a gente encontra pessoas assim na clínica que acha que o que ela fez foi pouco, né, ela não consegue perceber que ela fez aquilo que estava dentro das possibilidades dela, que estava dentro ali do limite dela, né, dentro do que ela controla. O problema é que, né, as pessoas altamente sensíveis, elas correm esse risco de querer resolver coisas que não estão ao alcance delas. Então, assim, se vê, vamos pensar agora do ponto de vista da alegria. Uma pessoa querida, uma pessoa amiga, uma pessoa da família, está comemorando ali, vai comemorar o aniversário, e como essa pessoa, ela é muito intensa, ela quer presentear, ela quer fazer uma surpresa, né, para comemorar com essa pessoa de uma forma intensa. E aí, muitas vezes, a condição financeira
ela não está contribuindo muito, né? Não está ajudando. E a pessoa, às vezes, ela faz um autossacrifício além do que ela poderia fazer, né? E aí isso não é necessário, porque existem formas de você presentear, existem formas de você surpreender, que não necessariamente você vai ter que fazer um compromisso financeiro acima daquilo que você pode fazer nesse momento, né? Então as pessoas altamente sensíveis, elas sofrem alguns inconvenientes, assim, né? Elas têm algumas dificuldades para lidar com essa sensibilidade tão aguçada, né? Essa sensibilidade de um jeito tão especial. Eu fiquei aqui pensando nas mães altamente sensíveis. Pensa, né? As mães já são sensíveis, né, gente? Assim, uma situação envolvendo o filho ali já deixa a mãe bem emotiva, né, bem comprometida, assim. E aí vamos pensar numa mãe altamente sensível. Quando o filho machuca, né, então ela sente lá na veia aquilo dali. É como se, né, a dor dela parece que é maior do que quando outras mães veem o filho ali se machucando, né. Nas profissões também, existem pessoas que querem dar sempre o trabalho ali com o máximo do resultado, né? Quando a pessoa é altamente sensível, então ela tende a ficar com aquela ideia de que se ela não oferecer o máximo ali, ela pode tá indo contra aquilo que é dela, né? Que é uma intensidade dela, essa sensibilidade alta, né? Alta dessa forma. Ei, prima, bem-vinda, viu? Alessandra chegou aqui, minha prima. Então, o que acontece? As pessoas altamente sensíveis, né? Por um lado, elas percebem minúcias, elas percebem coisas que outras pessoas não veriam. Elas, né? E elas admiram de uma forma que as preenche, assim, né? Elas ficam felizes com pouca coisa, eu vou dizer assim. Elas são capazes de perceber em momentos muito simples, em momentos que para outras pessoas seriam quase insignificantes, imperceptíveis, elas não. Elas sentem de uma forma intensa, de uma forma profunda, né? Elas têm uma sensibilidade ali que é realmente alta. Elas tendem a ser pessoas educadas, tendem a ser pessoas cuidadosas. Por quê? Porque se elas têm essa sensibilidade alta e elas conseguem se colocar no lugar das outras pessoas, né, com mais facilidade, então elas tendem a ser mais cuidadosas na hora de tomar uma decisão. São pessoas que podem demorar mais, podem procrastinar mais para tomar uma decisão, pelo medo de errar, pelo medo de se arrepender. Então pode ser que elas vejam muitas possibilidades de resolver, né? Muitas formas de decidir por aquele caminho, e aí elas acabam demorando para definir, né? Para tomar essa decisão. São pessoas que tendem a se envolver em relacionamentos abusivos, ou em relacionamentos em que um ocupa uma posição de poder e ela fica ali numa posição mais de submissão, uma posição, né, até de subjugação às vezes. Por quê? Porque ela prima pela afirmação, pela aceitação. As pessoas altamente sensíveis, elas têm um certo medo exagerado da rejeição. Então, na cabeça delas, né, elas podem pensar que pessoas firmes, decididas, que se posicionam, são pessoas mais rejeitadas, são pessoas que não são necessariamente, que não são assim amadas, né? Então, as pessoas altamente sensíveis, elas têm assim uma hiperestimulação, elas correm, né, esse risco de ter uma hiperestimulação ali mental, né, de ter uma preocupação excessiva, e isso pode levá-las a estados, né, de depressão, podem desenvolver uma ansiedade, né, generalizada.
Até porque vamos pensar numa pessoa altamente sensível e que passou por períodos difíceis na vida com frequência, recorrente, né? Então pensa nessa tristeza vivenciada de uma forma profunda por várias vezes. E se essa pessoa começa a se ver impossibilitada de viver uma emoção diferente, né? De estar ali frustrando-se frequentemente, então a probabilidade dessa pessoa desenvolver um quadro depressivo, porque a gente sabe que a depressão é uma tristeza profunda, né? Então isso pode acarretar aí realmente, né, quadros depressivos, quadros ansiosos. Então, uma pessoa altamente sensível, ela tomar consciência de que ela pode ter esse traço em sua personalidade, que isso é uma característica. É importante, gente, salientar que não é doença, tá? A pessoa altamente sensível é um traço na personalidade dela. Não é doença, tá? Não é patologia de forma nenhuma. É apenas um traço que a diferencia na forma de sentir as emoções, tá? Então, assim, são pessoas que podem se ver ali de forma paralisada, porque na dúvida de ir por um caminho errado, ela muitas vezes prefere, ela, né, desenvolve a estratégia que é de paralisar, de falar, pera lá, melhor não fazer nada, né? Não vou fazer nada porque é preferível do que eu cometer um erro, ou errar de novo, ou me frustrar, né? Então, a questão da sensibilidade alta faz com que as pessoas elas experimentem tudo de uma forma muito mais profunda, né? E se a gente for ver por um lado, isso é muito belo, né? Se a gente for ver por esse lado de perceber as pequenas coisas, elas têm uma probabilidade maior de praticar a gratidão, porque para elas vitórias, conquistas pequenininhas são válidas, são consideradas, são comemoradas, né? Então elas têm a possibilidade de viver algo muito belo, muito gostoso, porque elas percebem, né, essas pequenas coisas que outras pessoas não percebem. Tem gente que chega a considerar, por exemplo, uma viagem longa, né, onde foi ali, vamos pensar numa viagem, numa estrada que foi de carro, né, e que teve muitas curvas ali para passar e tal. Tem gente altamente sensível que chega a considerar um milagre essa viagem, né, porque ela percebe nessas minúcias aí, nessa estrada, ela para pensar, poxa vida, um trânsito com pessoas dirigindo, eu não sei em que estado que essas pessoas estavam, né, numa estrada tão distante como essa, e eu consegui chegar lá, isso para mim é um milagre. Então elas conseguem perceber. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa que eu acredito que é altamente sensível. A professora que meu filho teve, né, no ano anterior, ela era para mim assim, ela se destacava. Geralmente as pessoas altamente sensíveis, elas se destacam, assim, né? As pessoas percebem essa diferença nelas. Eu lembro que a gente levou para ela, o meu filho no primeiro dia de aula levou para ela uma flor no meio do caminho. A gente arrancou uma flor, ele quis que eu parasse o carro, gente, para arrancar uma flor para levar para a professora. Essas flores vermelhas bonitas que tem nos muros, eu não sei o nome dela não. E aí eu parei para pegar essa flor para ele levar para a professora. E a gente levou e ela fez uma festa, ficou feliz. Quando eu voltei para buscá-la no final da aula, ela estava com a flor no cabelo. E aí, quando foi no dia seguinte, ela pegou uma agenda dela, a agenda do calendário, né, das professoras todas têm, que ela ganha e recebeu no início do ano, e mostrou para nós dois o papel que ela escolheu para encapar essa agenda, para ela passar o ano inteiro com essa agenda. O papel era um papel listrado, muito bonito, né, esses papéis contact que tem hoje muito assim, decorados, né, bonitos, e tinha a flor idêntica à flor que meu filho levou para ela. Então eu fiquei vendo daquilo de uma sensibilidade, né, e ela fez questão de nos mostrar para dizer, olha, ela disse para nós, eu vou passar o ano inteiro com essa agenda lembrando esse significado, esse gesto gostoso que vocês tiveram de trazer essa flor para mim.
Então, e não era só aí não, nas reuniões da escola, ela apresentava o material, mas com um sorriso lá na orelha, uma alegria de ver cada coisa que as crianças, né, faziam ali, que ela estava apresentando para os pais nas reuniões. Era uma coisa que, assim, era perceptível que é fora da curva, sabe, gente? Que é fora da curva no sentido bom, viu, gente? No sentido positivo, assim. Então eu percebia muito isso nela, o quanto que ela parabenizava as crianças, potencializava cada atividade que as crianças faziam, isso eu percebia nos momentos de interação, família, escola. Uma coisa que eu percebo muito é que uma pessoa altamente sensível, ela se identifica facilmente com a outra. A Sueli está me dizendo alguma coisa aqui, e essa atitude dela deve ter representado muito para o seu filho, com certeza, viu, Sueli? Com certeza, né? Para ele, para a família toda. E eu percebia que isso não era só com meu filho, não, tá? Era com todas as crianças da sala. Não tinha essa coisa de selecionar, não. Eu percebia em diversos momentos, na hora de buscar, na hora de levar, o quanto que era alta essa sensibilidade dela, essa capacidade empática, né, de se colocar no lugar dessas crianças. E, geralmente as pessoas altamente sensíveis, elas percebem as crianças também de um jeito bem diferente, assim, sabe? De um jeito bem capaz, assim, de perceber o cérebro dessas crianças, de ter uma empatia muito grande mesmo por elas. Então, eu estava dizendo que as pessoas altamente sensíveis, elas se conectam. É interessante demais que quando uma pessoa altamente sensível chega num ambiente em que ela percebe alguém e que tem alguém altamente sensível, rapidamente eles se conectam, eles se identificam por causa, né, desses traços aí da empatia, do jeito de falar, do jeito de se posicionar. Geralmente são pessoas que não falam as coisas de qualquer jeito, elas não chegam assim, pá, e fala do jeito que pensou, não fala tudo que vem, né, assim. Elas, porque elas têm um cuidado maior, né, por ter esse medo da rejeição, essa questão da aprovação, que tem um limite para isso, né, gente? Isso é uma questão aí que a gente pode pensar, pode trabalhar, porque ninguém vai deixar de gostar de ninguém porque ela, por exemplo, disse um não. Né? As pessoas que gostam da gente verdadeiramente, as pessoas que nos consideram, elas vão considerar, elas vão continuar gostando da gente, mesmo que em algum momento a gente diga um não para elas, né? Porque as pessoas altamente sensíveis, elas tendem a ter dificuldade de falar não, porque elas colocam as prioridades dos outros acima das suas. Elas tendem a ir lá para o finalzinho da fila com relação às prioridades dela, por causa dessa capacidade empática muito grande, e ela coloca as prioridades de outras pessoas ali no primeiro lugar. E aí ela pode se desgastar muito, porque ela está atendendo a essas demandas e se deixando lá em último plano, né? Geralmente são pessoas mais sociotrópicas do que autônomas, né? E é preciso a gente equilibrar esses dois aí, né? Autonomia e sociotropia, nem tanto o social e nem tanto só o autônomo, nem tanto só o pessoal, né? A inteligência emocional tem um dos pilares que é justamente esse equilíbrio aí entre eu e o outro, né? Entre o egoísmo e a generosidade, não que amor próprio seja egoísmo, né? Não necessariamente. Então, elas têm essa dificuldade de se posicionar, de falar não, na maioria das vezes. Acontece que existem, por outro lado, pessoas altamente sensíveis que se relacionam muito bem, em relacionamentos muito satisfatórios. Por quê? Porque elas já desenvolveram um nível de autoconhecimento capaz de torná-las autônomas, capaz de torná-las decididas, capazes de se posicionar, de comunicar o que não gostou, né, o que não foi legal, o que ultrapassou os limites, né, o respeito em relação a ela.
Então, as pessoas altamente sensíveis, quando eu estou falando da dor, né, é porque pode ser sofrido, é tão intenso que isso pode causar um mal-estar, pode causar um certo sofrimento. E aí a gente pode desenvolver estratégias para continuar sendo altamente sensível de uma forma assertiva, né? Por mais que a gente sinta de uma forma muito intensa, a gente tem condição de transformar isso em algo bom para nós e para as nossas relações. Autocuidado e assertividade, exatamente, Sueli, exatamente, né? O que acontece, gente, é que a sensibilidade, muitas vezes, ela é utilizada, ela potencializa o sofrimento. Uma situação desconfortável, a gente potencializa uma tristeza, né, numa situação ali desagradável. E essa mesma, não que a gente não possa sentir tristeza, mas muitas vezes a mesma sensibilidade que a gente usa para intensificar uma tristeza, a gente pode utilizar para flexibilizar o pensamento que fez com que a gente intensificasse essa tristeza. Né? Então, a mesma sensibilidade que faz com que eu sofra, com que eu veja uma situação de uma forma muito sofrida, pode ser utilizada para eu flexibilizar essa situação, esse pensamento automático negativo que me chegou, né? E utilizar para eu perceber os outros lados, perceber os outros ângulos da mesma situação, tá? Então, assim, é importante que a gente saiba que sensibilidade, né, a pessoa altamente sensível, não são pessoas choronas, não são pessoas dramáticas, não são pessoas que são, né, emotivas demais, excessivamente emotivas, não são pessoas fracas, tá? Muito pelo contrário, não é fraqueza. Tá? Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente observe se tem no nosso convívio, no nosso círculo de amizades, se tem alguém aí que a gente percebe que é sensível, se tem alguém que a gente percebe que tem uma alta sensibilidade. A gente tá no mês de setembro, em que a gente tem a campanha aí, né, do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização com relação ao suicídio, né? Uma atenção com relação ao suicídio. Eu acredito que muitas das pessoas que pensam em desistir da vida, né, da própria vida, elas são altamente sensíveis. E por não saber lidar com essa própria intensidade, né, sentimental, elas não veem uma forma de resolver, de solucionar seus problemas, principalmente se experimentaram situações frequentes, recorrentes, né, difíceis na vida, e encontram nesse pensamento de que desistir pode ser a grande saída, a grande solução. Porque elas querem sim corresponder às expectativas, não só delas, mas dos outros. Né? E aí essa constante frustração em não corresponder a essas expectativas pode fazê-la interpretar, pode fazê-la pensar que ela, né, desistindo da vida, ela vai resolver isso tudo. Então eu quero deixar também uma mensagem de atenção para nós, a essas pessoas com as quais a gente convive, né, a essas pessoas que estão aí na nossa casa, que estão aí no nosso ambiente de trabalho, né, essas pessoas que fazem parte da nossa família, a gente ter um pouco mais de atenção com elas, observar se de repente são pessoas que têm essa sensibilidade, né, de uma forma mais acentuada e que de repente não está sabendo lidar com isso. Né? Talvez se a gente pode acolher, se a gente pode ajudar, instruir de alguma forma que seja também bem empática, né? Pode ser que a gente consiga ajudar essas pessoas, tá? Então, importa também dizer que se você é sensível,
se você é pouco sensível, se você é muito sensível, se você é insensível ou altamente sensível, você importa para a sociedade. Você é importante, tá? Porque na nossa dinâmica social, todos nós, considerando que nós somos singulares, que ninguém se repete, né? Que não tem uma cópia de ninguém. Existem os gêmeos, mas ninguém é cópia de ninguém, né? Não tem repetição. Então, a minha sensibilidade, o meu olhar, a minha forma de perceber é única. Então, se eu percebo o pôr do sol, ninguém vai perceber do mesmo jeito que eu. Se eu percebo a singeleza ali de uma flor, se eu percebo o encanto dos pássaros, né? Se eu percebo a importância da natureza, se eu percebo as qualidades das pessoas com as quais eu convivo, se eu percebo quanto essas pessoas são importantes, tá? É importante eu ter essa consciência de que isso é único, de que isso não se repete e de que isso importa para mim e importa para essas pessoas também, tá? Eu espero, gente, ter contribuído aqui com vocês, né, para refletir aí acerca dessa sensibilidade, né? É importante a gente acolher, é importante a gente entender que isso é real, que isso existe, né? E que isso é um traço importante da nossa personalidade. As pessoas altamente sensíveis, elas têm uma forma de sentir que é diferente de outras pessoas, tá? Não é doença, não é patologia, é simplesmente o jeito delas sentirem e que pode ser muito maravilhoso, que pode ser muito favorável, pode ajudar bastante. É importante a gente manter prática de mindfulness, fazer nossas pausas. Quando tirar férias, tire férias de uma forma integral, assim, sabe? De preferência se afastar o quanto mais conseguir da tecnologia, né, para que você possa de fato se conectar com você nesse tempo de descanso. O mindfulness é importante a gente praticar que seja 10 minutos por dia. Se é a pessoa altamente sensível ou se é sensível, é importante que a gente faça pausas, né, ao longo do nosso dia, que a gente tenha esse tempo de conexão própria, que a gente possa entrar em contato conosco. Quanto mais eu conseguir perceber os meus sentimentos, falar a respeito deles para mim mesmo, para outras pessoas, né, ali do meu convívio, expressar o que eu sinto, expressar a minha emoção, expressar a minha forma de sentir essa emoção, melhor eu vou conectar-me comigo e com as pessoas do meu convívio. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença de todos vocês aqui, obrigada mesmo, tá? Fica com a gente, fica de olho aí na nossa programação, nas lives e abracem a sensibilidade, cada um abrace a sua sensibilidade, acolha, porque isso é um traço assim que eu acho maravilhoso no ser humano.